Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Tá? Hoje vamos trabalhar mais algum conceito aí envolvendo unidades de medidas. E hoje aqui com a gente, mais uma vez, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Bom dia e sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat. Já muitos aqui dando bom dia, colocando aqui, ó. Eu acho que como a aula deles foi sobre projeto de vida antes, Osmar, a Heloísa já até colocou aqui, ó, autoconfiança e competência aqui. Acredito que seja da aula passada aqui, mas muitos já dando um bom dia, então sejam bem-vindos aí. Hoje é a última aula relacionada ao nosso projeto aí também, Matemática em Casa. Então, hoje é o último dia também para inscrição, professor ou aluno aí, se vocês entrarem no consenso. Hoje é o último dia lá desse QR Code para vocês poderem fazer a inscrição. Então, faça ainda a inscrição, ainda dá tempo. Lembrando que sexta-feira, entregue lá no e-mail, né, do cmsp.mate@gmail.com para vocês colocarem lá a planilha, né? Então, agradeço muito aí a participação de todos, muito mesmo, e é um prazer estar com vocês aqui sempre, né, Osmar? É isso aí, Jonas. Queria dar um bom dia especial para uma pessoa. A gente recebeu a mensagem dela e chegou até a gente. Então, esse bom dia especial aí vai para uma aluna, tá? É a Stephanie Pesch, tá? Da escola Professor José de Campos, lá em Indaiatuba, tá bom? A Stephanie. Aí o professor descreve toda uma situação de participação ativa da Stephanie nas nossas aulas, em todas as aulas do Centro de Mídias. Ele fala que ela é um exemplo de dedicação, de esforço, e é isso, né? É essa a proposta mesmo. Stephanie, obrigado por estar em todas as aulas, participar ativamente das aulas aqui do Centro de Mídias. Não é porque a escola física está longe que a gente precisa se afastar. Tá? Você é um exemplo e o seu exemplo vai ser reconhecido, pode ter certeza, você vai ter um futuro brilhante. Valeu, Stephanie. Obrigado, viu? É isso, boa, hein, Osmar? Boa. É isso aí, muitos participando aqui, ó. Muito obrigado mesmo. Olha, só temos a agradecer, né, Osmar? Dúvida. Principalmente aí a vocês que estão sempre aí participando nas nossas aulas. Agradeço muito. Já vou até mandar uma aqui, ó, muito legal. Ó. Adorei aqui, ó. Ana Beatriz aí, ó, Ana. Se a mãe da Ana estiver ouvindo, ela colocou assim, ó. Bom dia. Fala meu nome. Opa. Eu lavo a louça e limpo o chão. Então, se aí a mãe da Ana estiver ouvindo, ó, Ana está participando da aula, é isso mesmo. Termine suas lições aí e ajude, claro, os seus responsáveis aí participando em casa, né, Osmar? Beleza, Jonas, vamos começar, tá? Vai aparecer aí para vocês o tema da aula de hoje, medidas de massa ainda, a continuação, tá? Estamos aí na 3ª aula, 6º ano do ensino fundamental e a habilidade que esse conteúdo contempla, né? Então, o que acontece com essa habilidade? A ideia é resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos, retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares. Você percebeu que é muita coisa e a gente não consegue desenvolver tudo. Então, a gente produz a aula em cima de determinadas unidades de massa, né? E, naturalmente, nada impede que você busque outras possibilidades, sem dúvida. Tudo bem? Sem uso de fórmulas, vocês devem ter percebido que a gente não usa fórmulas, não é só nessa aula, mas em tantas e tantas outras. Tá, porque okay? É muito interpretativo, né, Osmar? Sim. Tem situações que são muito interpretativas, né? São situações ali que, basicamente, a interpretação consegue resolver, né? E é verdade. Aí tem uma palavrinha, uma frase interessante, né? Em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas de conhecimento. Tudo bem? Então, é essa a ideia, é essa a proposta da aula de hoje. E a gente vai dar aquele conceitozinho básico para vocês, né? Que todos os dias da nossa vida, até inconscientemente, nós fazemos uso de medidas. E a gente já conversou um pouquinho sobre isso em aulas anteriores. Nós medimos o tempo, ok? Medimos massa, muito facilmente confundida com peso. É isso, tá? Medimos a distância, que é algo relativamente comum no nosso cotidiano, já falamos sobre isso.
Temperatura, muito comum também. A gente começou esse bloco de aulas falando lá, na primeira aula, de uma temperatura de 14 graus Celsius, algumas semanas atrás, muito frio aqui para São Paulo. Volume de líquidos, entre outros. Hoje a gente vai falar um pouquinho de volume também. Quando medimos algo, na realidade estamos comparando grandezas. E a gente já falou em aulas anteriores, vamos reiterar, que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Parece uma balança, né, naquele modelo bem antigo, né, bem tradicional, simbolicamente aí para a gente entender as medidas aí as medidas de massa. Beleza? Tá? Vamos lá? O que são essas medidas de massa? Né? Quem nunca comeu um pedaço saboroso de bolo, né? E para variar, para não fugir à regra, olha a aula falando de comida. Não sei onde que a gente acha tanta inspiração para falar de comida. Ontem foi pizza, né, Jonas? Ontem foi pizza, a rosquinha, né? É que verdade. A gente comentou. Tá. Mas eu acredito que a parte de comida, né, essa questão aí da gente relacionar sempre a comida, acho que seja o mais comum. É verdade. Acho que todo mundo tem esse acesso e por conta disso é talvez uma forma mais fácil de você relacionar, né? Muito prático e está na rotina de vida da gente como muitas e muitas outras coisas. Tudo bem? Então vamos lá. É muito comum nós confundirmos peso e massa. Peso é uma coisa, né, Jonas? Peso é a força exercida sobre um corpo pela atração gravitacional da Terra. Quando vocês chegarem física, lá, né? Isso, física pura. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão estudar especificamente essa questão do peso. Não é o foco, naturalmente, disso para um sexto ano, ok? E aí a gente vai trabalhar com a massa. E o que é a massa? Massa está associada à quantidade de matéria que forma um determinado corpo. Simplificadamente, acho que é isso, tá? Então, por exemplo, olha um bolinho lá de chocolate, belíssimo bolo de chocolate. Por exemplo, quando compramos um bolo, ou quando fazemos, né, na realidade, no caso aí, estamos comprando a massa que o compõe. Normalmente a gente compra um bolo por quilogramas, não é isso? Sim. Mas na realidade a gente não compra 1 quilograma de bolo. A gente compra 1 quilograma de farinha, né, cada um com a sua quantidade. Aí existe uma massa para o recheio, para a cobertura, alguma fruta que eventualmente você coloque aí e assim por diante. Então essa é a ideia. Então eu acho que nem seria até incorreto, né? Não seria incorreto você falar, já lá, comprar um bolo, você vai dizer, eu estou comprando a massa do bolo. É estranho falar isso, né? Mas não é... Hoje ainda tem aquelas misturas prontas, né? É verdade. Mas mesmo assim ainda tem que acrescentar itens dentro dela. Sim. Mas basicamente vamos colocar que você fizesse o bolo. Você tem que comprar os itens separados, né, Osmar? Você tem que seguir uma receita, tem todo esse processo. Tem todo esse processo. Vamos lá? Unidades de referência. A unidade mais comum e usual para medidas de massa é o quilograma. Bastante conhecido e bastante usual na nossa rotina de vida. E nós ainda usamos com certa frequência o grama, relativamente comum também, né, Jonas? Por exemplo, quando vamos na padaria pela manhã comprar mortadela, já percebeu que eu gosto de mortadela nas aulas? Essa mortadela aí não coloquei o preço, beleza? Então, é essa a ideia. Então, quando a gente fala em unidade de massa, a gente usa em condições normais, bastante comum, 1 quilograma, e a grama e eventualmente aí o miligrama, que é bastante usual na indústria de precisão, na indústria farmacêutica, é mais comum. Tudo bem? Devendo a necessidade, né? Exato. Tem que ver a necessidade de expressar um determinado número, né? Exatamente. E é isso aí que a gente descreve no próximo parágrafo, tá? O miligrama, também conhecido como mg, e a gente já vai falar um pouquinho sobre essas siglas, é bastante comum também quando consumimos algum tipo de medicamento. Bastante comum, né? Está lá na receita a quantidade de miligramas que o remédio compõe. Vitaminas, por exemplo, ou produtos industrializados. Bastante comum. Não sei se vocês já perceberam, leram os rótulos, né? A gente não tem muito hábito de ler rótulos, mesmo porque são fontes muito pequenininhas, né? Então, para quem enxerga mal, como eu de perto, é até um dificultador. Na embalagem de 1 litro de leite, por exemplo, contém a descrição de 240 miligramas de cálcio, por exemplo, o mineral,
para cada 200 ml de leite. Então, há uma referência ali, ó, a quantidade, no caso de cálcio, para, vamos dizer, um copo, né? Exatamente. Que é 200 ml. Agora, exatamente. Agora, você não pode esquecer, quando você compra 1 litro de leite, né, na realidade, você está comprando 5 vezes de 200 ml. É isso aí. Não que você vá tomar 1 litro de leite de uma vez. De uma vez, mas né? você está comprando, é uma referência, né, Osmar? Exatamente. É uma referência que se tem, tá? Ele poderia colocar, por exemplo, o número total de miligramas em relação a 1 litro de leite. Mas aí os números ficariam muito altos, né? Não sei se isso Assusta, é uma... né? Assusta, essa é a palavra. Então ele fraciona, né? E a gente fala muito sobre fração, né? Fraciona e dá a quantidade em miligramas aí proporcionalmente para dar para diminuírem os números, né? Dar uma facilitada. Beleza? Tá? Então falamos de massa, né? E essa é a ideia. Quando a gente fala em massa, tá? E aí a gente vai ter que tomar um certo cuidado, que aparecem números decimais, existem as conversões, e elas são muito, muito comuns. E em condições normais, quando aparece um problema, não vai aparecer essa descrição. Tá? Lá, olha, observe que 1 quilograma, tá, contém 1000 gramas. Normalmente isso não acontece. Essas conversões são vocês que já têm que ter essa noção, tem que ter esse pré-conhecimento dessas conversões e quanto que elas valem. Então, aí vai aparecer na tela, a gente colocou algumas delas, não são todas. Então, o que a gente tem? Que 1 quilograma, quilo, esse prefixo quilo aí, é sempre 1000, né? Quilograma, quilômetro. Então, no caso aí, a gente multiplica por 1000. 1 quilograma, acho que todo mundo tem esse conhecimento, ou pelo menos parte dele, né, trabalha com quilogramas, são 1000 gramas. Meio quilo, portanto, teremos aí 500 gramas e assim por diante, beleza? Aí o que acontece? Na segunda situação, a gente tem que 1 grama, tá, corresponde a 1 milésimo do quilograma. É mais chatinho para decorar, né, para guardar, tá? Mas é comum e a gente já trabalhou essa ideia de números decimais com vocês, né? O famoso 0,001, ou se você quiser, 1 milésimo do quilograma. Então tem que ficar atento a essas conversões, beleza? 1 miligrama, aí ali aparece o mg, é 0,001 grama, ou seja, 1 milésimo do grama. Pouquíssima coisa, né? Númerozinhos muito, muito pequenos, tá ok? E ainda temos uma unidade de massa muito, muito convencional, só que aí para grandes quantidades, que a gente sabe que é a tonelada. E 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Beleza? Certo, até aí, beleza. Tranquilo. São relações que vai aparecer aí sempre no cotidiano de vocês. Sim. E não decorar, né? O ideal é entender que sempre que 1 quilograma, né? 1 quilograma é 1000 gramas, né? Perfeito. Sempre sabendo, acho que essa relação você consegue definir verdade. qualquer outra. Eu acho que é essa aí do quilograma, fazer essa correspondência com as gramas. E a questão da tonelada, né, acho que são as mais usuais. Beleza. Jonas, agora vamos dar uma curiosidadezinha para eles mandarem a respostinha lá no chat. Tá? Fechado. Existe uma unidade de medida de massa, tá, que ela é bastante comum e ela se chama arroba. Né? O arroba de hoje em dia é aquele azinho com aquele, né, com aquela voltinha lá né, tá? É o símbolo lá da arroba, né, associada aí a questão da informática, da tecnologia. Do e-mail, né? Do e-mail, né? Tá? Mas existe uma medida de massa chamada arroba. E aí a pergunta para vocês é simples. Você sabe quanto vale uma arroba? Em que circunstância ela é usada? Juro que eu sei. Beleza? Essa incrível pareça, eu sei. Mas aí a gente quer saber se eles sabem. Beleza? Dá uma pesquisadinha aí se você está com acesso ou se souber, já digita aí pra gente. 2 minutinhos para vocês mandarem essa curiosidade pra gente. Uma arroba, tá ok? Equivale a quanto? Beleza? 2 minutinhos e a gente já retorna.
terminamos aqui. Olha, eu só tenho que dar os parabéns, porque assim, é impressionante como vocês sabem certas coisas. Assim, ó, Legal. Tem certas coisas que eu me surpreendi, porque eu não sabia, vou ser bem sincero, eu não sabia aqui que colocaram. Ó, por exemplo, o Vitor colocou que uma arroba é 15 quilogramas, que foi o que a maioria aqui colocou. Mas, por exemplo, eu encontrei também do Andrews colocando a mesma coisa. Eu encontrei o do Gabriel. O Gabriel colocou assim, ó, a 15, no caso, acredito que seja 15 quilogramas, para medir o peso do boi. Olha, essa aí foi boa. Aí teve, por exemplo, a Daniele. A Daniele colocou o seguinte: eu não sei quanto vale. Até aí tudo bem, não é uma medida usual, né? Mas é usado na hora de comprar e vender bois. Que legal. Nossa, excelente. Boa. O professor Paulo também aqui participando colocou também dos 15 quilogramas aqui. A maioria que eu consegui localizar aqui, 15 quilogramas. E aí eu achei aqui, ó, do Kevin. Olha, Kevin, eu não sei se é verdade, se for, parabéns mesmo, vou até pesquisar depois. A notícia que ele deu aqui é a seguinte, ó. Uma arroba no Reino Unido são 50 libras. Então, 50 libras, que é aproximadamente 22,7 quilogramas. Olha, eu achei aqui impressionante. E aí eu achei em outros casos aqui, que é o arredondamento, né? Por exemplo, o Pedro, ele colocou que a arroba equivale a 25 libras, então, uma arroba 25 libras, que é aproximadamente 12 quilos. Então, pelo meu conhecimento aí, o pessoal mandou bem a resposta, muito né? Muito bem mesmo. São curiosidades, assim, bastante interessantes. Por esse Brasilzão aí, né? Certamente alguns já tiveram contato com essa unidade de massa, né? A gente fala peso, né? Mas na realidade é a massa. Aí vai subir a resposta para vocês ali, ó, tá? Que uma arroba equivale a aproximadamente, lá na minha pesquisa, eu achei 14, tá bem perto dos 15 quilogramas. Aí se faz o arredondamento. Diga. Então, ó, jogando nessa ideia aí que você colocou, o Caio aqui foi exemplar. Perfeito. Parabéns, Caio. Vem de tempo que a comercialização dos animais era feita com base no peso do animal vivo. Perfeito. E correspondia a quase 15 quilos. Hoje se usa o valor da arroba em 15 quilogramas. Um boi de 450 quilogramas pesa 30 arrobas. Meu, muito legal. Muito legal. Demais. Eu coloquei essa curiosidade, assim, despretensiosamente. E, assim, tem um efeito muito bacana. E aí, o que você vê? Né? Você vê que a curiosidade é o que produz o conhecimento. Né? O conhecimento imposto, né? Parece que ele é mais indigesto, né? Às vezes eu tenho essa impressão. Quando você tem o prazer, quando você tem a satisfação de buscar alguma informação, ela fixa. Porque não é uma coisa do nosso cotidiano, né, Pois Osmar? é. Você não vai chegar lá no açougue e vai falar, me dá uma arroba de um determinado item. Então não é usual, né? Não então é. tem que ser feita uma pesquisa mesmo. É verdade. E essa parte de pesquisa é muito importante, né, Osmar? Muito. Gera curiosidade, gera conhecimento, tá? Finalizando ali, ó, uma arroba equivale a aproximadamente 15 quilogramas e é muito usual na pecuária, na compra e venda de gado vivo. Ah, isso mesmo. Tá? Essa eu não sabia mesmo. Perfeito, ok? Vamos lá na sequência. Olha lá, vamos para mais uma brincadeirinha para vocês? Bora. Tá? Bora. Atividade 1. Uma cooperativa de agricultores no interior do Rio Grande do Sul produziu 144 toneladas, tá? Ó, grifo toneladas aí, ó, fica atento, tá ok? Lapisinho, caderno, já anota a informação, tá? De arroz no ano de 2019, tá ok? A produção será, então, separada em sacas convencionais, tá? De 60 quilogramas. A produção de nenhuma desses cereais, dos grãos, ele sai da lavoura, sai do produtor, com aquela embalagem bonitinha, em plástico. Não,
Então, ele sai, tá, separado em sacas de 60 quilogramas. Muito comum café também, tá, uma saca de café. Normalmente as sacas são de 60 quilogramas. E ao chegarem à indústria, elas serão embaladas em sacos, normalmente sacos plásticos aí de 5 quilogramas. Beleza? Depois de todo um processo, né? Depois de todo um processo. Né? Tá, ok, tá? Cooperativa lá no Rio Grande do Sul produziu 144 toneladas de arroz, tá? A produção será separada lá na lavoura, lá nos silos, né, que eles falam, tá? Em sacas de 60 quilos, e ao chegarem à indústria serão embalados em sacos, tá? De 5 quilogramas, uma bela foto aí de uma plantação de arroz, tá, ok? Atividade 1, a descrição do problema é rigorosamente a mesma. E o que a gente quer saber? Na letra A, em quantas sacas de 60 quilos, Jonas, será separada inicialmente a produção de arroz? Não, e é importante essa pergunta, né? Pensa no caminhão transportando. Eu preciso saber quantas sacas eu posso colocar, né? Pois é. Né? Então é uma, digamos assim, uma pergunta que provavelmente alguém está fazendo hoje, isso, né? É verdade. Eu não coloquei essa questão, mas você levantou uma questão interessante, né? Alguém está fazendo essa conta hoje. Perfeito. É um sentido muito prático. Não dá para botar 15 toneladas em cima de um. Tem que haver uma divisão, né? Tem uma carga máxima que os caminhões transportam. Então tem todo. Tudo tem regras, né? Tudo tem limites. Então a importância dessas aulas, eu acho que seja bem isso. A gente cria uma situação, aí aparece a ideia da arroba, o professor Jonas já falou de uma outra situação. Então veja que a gente tem situações assim, incontáveis associadas a uma situação, um problema bastante comum. Tá? Jonas, 2 minutinhos para eles responderem para a gente. Ok. Em quantas sacas de 60 quilogramas será separada inicialmente a produção? Vamos lá? 2 minutinhos. Retornamos aqui. Muitas respostas de 2.400. Já vou até antecipar aqui que muitos colocaram 2.400 sacas. Mas eu encontrei algumas respostas, por exemplo. A Sofia colocou 2,4. Tomar cuidado aí só na conversão de como foi feito. Sim. Mas a ideia seria quase que essa conta mesmo. O Jefferson, 2.400. Encontrei o Lucas também na mesma ideia. Encontrei outros aqui colocando valores um pouquinho diferentes. Eu encontrei 450 também. Então, por exemplo, o Vitor colocou 450. Talvez aí eu não entendi a conta que vocês fizeram. Mas eu encontrei também a Fernanda colocando, a Michele também aqui colocando e a Giovana também participando
nessa questão das 2.400 sacas. Osmar. Legal, legal, bastante, né? O erro faz parte do aprendizado matemático. É assim, não pode desanimar, fica atento. Tá? Vai subir a resposta para vocês ali, tá? Depois a gente comenta aqui no Flipchart, tá ok? A gente sabe que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Nas conversões a gente já falou sobre isso. Então, o que a gente vai ter aí? Volta aqui, diretor, por gentileza. Então, a gente sabe que tem 144 toneladas. Então, a gente pode fazer uma associação. Eu sei que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Aí, para você entender a operação que a gente quer. Ora, se eu tenho 2 toneladas, eu vou ter, naturalmente, 2.000 quilogramas. Então, a linha de raciocínio é exatamente essa. Ora, só que até os 144 não tem chão, né? Não verdade, tem como né? escrever, né, Osmar? É verdade, em condições normais ninguém vai ficar fazendo isso. Tá? Então, quando você entende esse propósito, você entende que, na realidade, você está fazendo o quê? Um produto, você está fazendo uma multiplicação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 144 toneladas. Aí eu gosto daquela ideia de jogar os zerinhos lá para fora. Então, eu tenho aqui, vezes 1.000. Tá ok? Para não ficar multiplicando por zero, aquele monte de zero, não é? Então, o que você faz? Faz de conta, só faz de conta, que eles não existem, esquece ele por um momento, multiplica por 1, sempre válido quando você tem esses zeros, né? Então, teremos aí o 4, teremos o 4 e teremos 1, beleza? Sabe aqueles 3 zerinhos que a gente não usou? Desce, 1. Ok, temos aí, portanto, 144.000 quilogramas, beleza? Isso aí é a quantidade total de arroz. Total de arroz convertidos, tá? Agora, o normal é que ninguém vai falar, eu produzi 144.000 toneladas de arroz. Não é 1.000 quilos. 1.000 quilos de arroz, né? Perdão. Normal é que o produtor, qual foi a produção, sei lá, da safra? 144 toneladas. É o mais convencional, é o mais simples. E aí, o que a gente sabe? Que essas 144.000 quilogramas, eles são divididos em sacas de quanto? De 60 quilogramas, exatamente isso. Tá? Então, na realidade, o que acontece? Olha o que eu estou fazendo, uma simplificação. Né? A gente fala, corta o zero. Esse cortar o zero é uma simplificação. Na realidade, você simplificou o divisor e o dividendo por 10. Tá? Então, a conta, ao invés de ficar dividindo por 60, você vai dividir por quanto? Você vai dividir por 6, super simples. Aí aquela coisa tradicional, né? Vamos fazer? Método Bora. curto? Pode ser? Pode ser. 2 vezes 6, 12, não é isso? Para 14? 2. Faltam 2, tá? Baixa quem? Baixa o 4. Opa, fácil, tabuada do 6, né? 6 vezes 4, 24. Para 24, já era. Quantos zeros sobraram, gente? 2. Você vai baixar, tal. Não precisa, né? Vamos ser objetivos. Pega esses 2 zeros. Ou seja, 2.400 sacas. Eu, particularmente, tem gente que gosta do pontinho. Eu não gosto desse pontinho aqui por causa da calculadora. Tá? Se você fizer esse pontinho aqui na calculadora, sabe o que ele vai fazer? Quando você apertar qualquer tecla, ele vai apagar os zeros. Então, o que era 2.400 virou 2,4. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Temos, então, portanto, aí, Jonas, 2.400 sacas de arroz. Parabéns a todos que fizeram. Vai subir lá a resposta. Temos lá 144.000 dividido por 60. Temos, então, 2.400 sacas. Tá? E a produção de arroz será distribuída nelas. Beleza? Vamos para a próxima atividade? Bora. Olha lá. Atividade 1 ainda. Problema é o mesmo, né? Probleminha lá do arroz. Considerando a produção, quantas embalagens de 5 quilogramas de arroz chegarão ao mercado para o consumo? Essa é a ideia. Então, agora o que a gente quer? Você fez a divisão lá, descobriu a quantidade de sacas de 60 quilos, e agora a gente vai descobrir quantos pacotes de 5 quilogramas chegarão ao mercado consumidor. É essa a pergunta. 2 minutinhos? Beleza. Beleza, então.
Retornamos aqui. Olha, Osmar, a maioria que eu localizei aqui como resposta, como que eu pude localizar, foi 480 como resposta. Então, por exemplo, o Leandro, o Guilherme, o João colocaram esses valores aqui como 480. Eu localizei outros valores também, aí no caso menor, mas outros valores. Por exemplo, o João Vitor colocou 28.800 como resposta, né? João? A professora Silene aqui participando, sempre incentivando os alunos aqui, ó. Vamos lá, vocês conseguem mesmo. E eu encontrei também outros professores também participando aqui, com a professora Helenice aqui também, colocando a ideia. Mas a maioria que eu pude localizar foi 480. E aí eu também localizei a Ana Laura. Ela colocou 28.800 como resposta. Valeu, Ana, valeu, João, valeu a todos que participaram. E aí acontece uma pequena situação. O diretor vai colocar para a gente aí a tela, a gente vai subir a resposta para vocês, tá ok? Aí o que a gente sabe? Olha lá, aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Aqui 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, beleza? Então, a gente já sabe que 144 vezes 1.000, então temos aí a quantidade em quilogramas. Veja que o pacote de arroz, lá no final da produção, que vai ao mercado, ele está em quilogramas também. Tá? Então, qual é a ideia aí? Na realidade, o princípio correto é você pegar, e aí a gente já vai comentar por quê. Esses 144.000 quilogramas e dividir por quanto? Por pacotes de 5 quilos. Sim, Osmar, tanto que no enunciado ali, né, eu acho que aí que entra a questão da interpretação. No enunciado diz, pode colocar na tela, por favor, diretor, bem no comecinho ali do enunciado, considerando a produção. Considerando a produção. Não considerando a saca, né? É verdade. Então, no caso, nós estamos considerando a produção, por isso que é os 144.000 que nós temos que fazer a operação. Exatamente. Aí a questão é aqui, ó. Dentre esses 2.400 sacas, cada uma delas tem 60 quilogramas. Então, a gente até compreende, entende o erro. Eu costumo brincar que se a gente fizesse um exercício de múltipla escolha, certamente essa alternativa ela estaria lá. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar atento com essa questão. Então, o que a gente tem? Nós temos as 2.400 sacas, aqui são sacas, e aí o que acontece? Se você pegar 2.400 e dividir por 5, você está pegando a quantidade de sacas e dividindo por quê? Por quilogramas. Não pode. Não é isso? Então, o cálculo correto é pegarmos os 144.000 quilogramas e dividirmos por quanto? Por 5 pacotes de 5 quilogramas, cada um, que é o padrão, né, do arroz. Aí aquela continha a gente já conhece, que não dá, até daria para simplificar de uma forma, né? Porque, ó, lembra, ó, termina com 0, é múltiplo, é divisor de 5, tá? Então daria para ficar uma simplificação. Mas a tabuada do 5 é aquela tabuada sossegadinha, né? Tranquila, né? Tá associada ao corpo da gente, então aquela tabuada tranquila. 14, né? Isso. 2 vezes 5, temos aí o 10. Gosto do método rápido, método curto, né? Você acostuma com ele, é legal. Mas pode fazer pelo método da subtração, não tem problema nenhum, tá? Se você se adapta a ele, faça do jeito que achar conveniente. 2 vezes 5, 10. 4. Vamos baixar quem? O 4. Pode ser o 9? 9 não, né? Porque 9 vezes 5, 45. Então tem que ser o 8. 8 vezes 5, 40. Para 44, temos o 4. Baixou o 0. Opa, 8. 8 vezes 5, 40. Zerou. Quantos zeros eu ainda tenho que usar, né? Olha lá, 1, 2. Falando de forma bem simples para vocês, tá? Preciso baixar eles aqui embaixo, lá no final da conta? Não, né? É só acrescentar o resultado final. Então, temos ali, ó, 28.800 pacotes, né? Os sacos, né? De arroz com 5 quilogramas que chegarão ao mercado consumidor. Arroz está um produto caro ultimamente, tá? Mas é exatamente essa a ideia, né, Jonas? Só tomar alguns cuidados, né, Perfeito. Osmar? Tomar alguns cuidados do tipo, quando vocês colocaram no chat, vocês colocaram com a vírgula, né? Colocaram ali
Por exemplo, eu encontrei os 28 mil lá com a vírgula. Assim, para o nosso país está errado, né? Porque essa vírgula aí nós vamos encontrar as casas decimais, tem toda essa relação. Geralmente eu acredito que talvez se você tenha feito na calculadora, provavelmente vai aparecer uma vírgula, porque nos Estados Unidos, né, esse ponto que separa as casas aí, né, que separa, por exemplo, unidade de milhar, sim, unidade de milhão, aí que você tem essas relações, eles põem essa vírgula, né, Osmar? Na Europa também isso acontece. Na então tem que tomar esse cuidado, viu? Então se vai aparecer a vírgula às vezes na calculadora, talvez seja um ponto aí, né, Osmar? É verdade, né? Posso colocar o ponto aqui? Posso, tá errado. Na prática não, né? A gente usa o ponto para fazer a leitura correta, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e por aí vai, a leitura correta. Mas assim, ele é perigoso ali na calculadora, beleza? Gente, a aula está se encerrando, vai aparecer aí para vocês o QR Code, nosso diretor vai colocar na tela para vocês, tá? Vocês façam a avaliação da aula, como é que foi, se foi legal, se não foi, o que a gente pode fazer para melhorar, façam os seus comentários, eu agradeço. Jonas, obrigado. Obrigado a todos, até a próxima aí, sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu aí, rapaziada. Valeu, até a próxima.